Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Agora que você encontrou o texto, deixe-me tentar nos localizarmos no que está acontecendo aqui para a gente proceder à leitura. Qual que é o contexto do texto que nós estamos lendo nessa manhã? O Senhor Jesus, Ele, quando foi ressuscitado pelo poder do Pai, que explodiu aquele túmulo de fora para dentro, ou melhor, de dentro para fora, essa pedra simplesmente voou e saiu dali o Filho de Deus, e quem ressuscitou Jesus foi o Pai. Jesus não ressuscitou por si só, mas o Pai o ressuscitou e o trouxe de volta para a sua glória. Depois disso, o Senhor Jesus conviveu com os discípulos durante 40 dias. Durante 40 dias, Jesus, agora com o corpo glorificado, convive com os discípulos, conversa com os discípulos, dá instruções para os seus discípulos, renova os seus discípulos, revigora, fortalece os seus discípulos, porque somente Jesus sabia o que eles iriam enfrentar. O que eles iriam enfrentar, que não era nada diferente do que o próprio Jesus enfrentou, com exceção do apóstolo João, que morreu de morte natural. Os demais, todos foram martirizados, todos foram mortos e todos ainda jovens, entendeu? Foram assassinados, foram martirizados, simplesmente por professarem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Num desses encontros, antes de ser assunto aos céus, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos pelo poder de Deus. E ele foi assunto aos céus ali, na frente de todos. Na frente de todos. Você não tem registrado nos evangelhos a ascensão de Maria. Esta é uma doutrina criada. Você tem nos evangelhos o testemunho ocular, testemunhas oculares, que são os discípulos dizendo: nós vimos. Ele levantou-se na nossa frente e está registrado em todas as famílias de pergaminhos, os mais confiáveis até os mais antigos. Isso quer dizer que, dada essa ordem, os discípulos recebem a ordem e cumprem a ordem. Vão para o cenáculo e começam a buscar a presença de Jesus. Sim, porque o Espírito Santo, ele vem, mas quem batiza com o Espírito, quem dá a plenitude do Espírito é Jesus. É Ele que abençoa a sua igreja. E ali estavam os discípulos, um grande número de discípulos, 120, e é interessante, aliás, é muito mais do que isso, é fundamental, é importante a gente saber que no meio desse grupo estava Maria, a mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus. Os irmãos de Jesus ainda não estavam ali, mas Maria, a mãe de Jesus, estava no meio, buscando o Espírito Santo de Deus, adorando Jesus, o ressuscitado. E isso tem que ficar bem claro para nós. Por isso que Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso intercessor. É Ele que está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Senão você não entende por que o Evangelho aponta Jesus como o único intercessor entre os homens e o próprio Pai. Depois dessa ordem, então, eles vão para o cenáculo, buscam a presença de Deus, e tudo segundo a agenda de Deus, o kairós de Deus. Ele é martirizado, ele é sacrificado na Páscoa, e então, quando vem o Espírito Santo de Deus, é 50 dias depois da Páscoa, 40 dias Jesus estava com os discípulos. Jesus deu a ordem para os discípulos ficar em Jerusalém até que do alto, e nesse período de 10 dias foi o tempo suficiente para a descida do Espírito Santo, que coincide, e não é uma coincidência humana, mas uma providência divina, no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes. Jerusalém estava infestada de judeus do mundo inteiro.
é o que nos diz Lucas. No mundo inteiro. Isso porque as 3 principais festas judaicas obrigava os homens na idade de produção, de ativa, estarem em Jerusalém. Então vinham homens do mundo inteiro para estar ali. E foi exatamente o que aconteceu. Naquela manhã, eles estavam ali, de repente, veio um vento, como um som como de um vento impetuoso, que abalou aquele lugar. E Lucas nos conta que tinha chamas de fogo, labaredas na cabeça, na vida de todos eles ali. E foi um impacto tão grande que aquilo alcançou as ruas. E os discípulos que até aquele momento estavam com medo dos judeus, estavam aprisionados, com portas fechadas, com medo de serem mortos, serem perseguidos, porque afinal de contas o líder deles fora morto, e eles jamais acreditaram nessa história de ressurreição, que para eles era uma fake news, mas os discípulos sabiam que isso era verdade, e agora estavam com uma força sobrenatural, que não era deles, obviamente, mas que veio do Espírito Santo. Então, com essa força, a porta explodiu, e a igreja saiu na rua, pela primeira vez. Eles então conheceram o que é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Aliás, os próprios discípulos, pela primeira vez, eles experimentaram esse algo sobrenatural, que é a presença do Espírito Santo de Deus na vida deles, que deu a eles ousadia e intrepidez. E aí a conversa lá fora foi o seguinte: o que está acontecendo aí? Se nós estamos ouvindo essas pessoas a falarem as grandezas de Deus na nossa própria língua, no nosso próprio idioma. Lembra-se, eu falei que vinha gente do mundo inteiro. Então, a segunda língua deles era, obviamente, a língua da cidade na qual eles moravam. A primeira era o hebraico, mas a segunda língua. E nessa segunda língua, todos compreenderam. E tem uma discussão até hoje, se o milagre foi na boca de quem falava ou no ouvido de quem ouvia. Para mim não importa. O importante é que ficou claro que havia uma ação sobrenatural ali. E ninguém podia negar isso. As pessoas observavam e Pedro então subiu, o mais velho do corpo apostólico. O mais velho. Ele sobe e começa a pregar. Era um pescador, um homem humilde, simples, mas de repente eles perceberam que na boca daquele homem havia uma linguagem diferente, uma ousadia, uma intrepidez, uma clareza, uma lucidez incrível como eles nunca tinham visto antes. E de uma sabedoria extraordinária, porque Pedro começou a citar a Torá, e ele começou a citar as Escrituras, ele começou a citar os profetas. E diante daquele impacto da pregação daquele pescador, daquele simples pescador, a resposta da população, ou do povo que ali estava, foi fazer uma pergunta. E agora, o que nós vamos fazer? E diante disso, nós já entendemos a mensagem. Nós já entendemos. Nós somos pecadores. Esse é o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa. É se declarar pecador ou pecadora. Esse é o maior milagre que existe esse. O maior milagre que existe, o que pode existir, não é ressuscitar alguém, não é a cura de um câncer. O maior milagre é alguém dizer, eu sou pecador. Porque aí a alma dele, a alma dessa pessoa, homem ou mulher, será salva, porque se reconheceu pecador e sabe que não pode resolver o problema do pecado, a não ser que dependa do Pai. E foi isso que aconteceu ali. Pedro, olhando para aquela multidão, disse, arrependei-vos, arrependei-vos. A mensagem é arrependimento. E eles se arrependeram. E mais de 3.000 pessoas, naquele dia, se entregou para Jesus. E eles saíram depois, a festa acabou. E eles voltaram para a cidade de origem. E aí se inicia o ministério da igreja do Senhor Jesus, agora com a presença espiritual dele. Não mais física, mas sim espiritual. E olha que interessante. A partir desse dia, então, pequenos cristos estavam espalhados pelas nações. E é por isso que a gente pergunta, quem foi o fundador da igreja de Pérgamo? Quem foi o fundador da igreja de Tiátira ou Tiatira? Quem fundou a igreja de Sardes? Quem? Não foi Paulo, mas pode ter sido uma dessas testemunhas de lá. Você sabe o que significa isso? Se o Espírito Santo está dentro de você, onde você for,
ali você deve ser uma testemunha viva do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Ontem, terminado o encontro aqui, veio um irmão para mim perguntar, falou, Zé Antônio, será que você não podia ensinar para nós? E eu conheço esse irmão há muitos anos, pelo menos há 25 anos a gente caminha juntos, e ele estava me fazendo um pedido inusitado. Ele disse, será que você poderia nos ensinar como que a gente fala de Jesus para os nossos amigos? Que sinceramente eu não sei. Eu sou um mestre, eu sou um professor da universidade, mas eu não sei falar de Jesus. Isso foi maravilhoso, eu fui para casa satisfeito, falei, melhor do que alguém me dar um abraço e dizer, nossa, que baita sermão. A melhor coisa para mim foi aquela resposta. Quando alguém chega e diz, eu quero ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Você sabia que o Senhor Jesus quer te usar para levar outras pessoas a experimentá-lo também como você experimentou? Então, de modo que houve essa grande transformação. E aqui, meus irmãos, acontece uma coisa tremenda. Lucas, como você sabe, o médico grego, ele aprendeu a arte da medicina como Gamaliel, assim como Paulo aprendeu a arte do direito também com Gamaliel. E Lucas, ele escreve o seu evangelho, que é chamado o Evangelho de Lucas. Mas depois, para um amigo pessoal chamado Teófilo, mas depois ele continua a história, como se fosse o tomo 2, como se fosse o volume 2, que é dado a nós o nome de Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico do Novo Testamento, mas que muitos também chamam de Atos, ou muitos também dizem que poderia se chamar Atos do Espírito Santo. Seja qual for o nome que é dado aqui, é claro, é muito claro, a presença do Espírito Santo de Deus, fortalecendo, edificando, abençoando a igreja nos seus primórdios. É fundamental ter a presença do Espírito Santo de Deus, e o convite aqui nessa manhã é que a gente tem que voltar às origens. Nós temos que voltar de onde nós nascemos. Nós temos que voltar onde demos os primeiros passos. Que através do Espírito Santo de Deus, sem a qual a igreja não tem vida, sem a qual a igreja não vive, não te anima, não te dá ânimo, vira uma religião. A diferença é a presença e o reinado do Espírito Santo. Então, de modo que nós vamos ver agora aqui, é o que acontece com uma comunidade quando o Espírito Santo pega essa comunidade. O que acontece quando o Espírito Santo entra na vida de pessoas, homens e mulheres como eu e você, pessoas simples, mas que o Espírito Santo vem e toma a presidência, e não apenas habita dentro, mas reina totalmente, tem as rédeas em suas mãos. Então vamos ao texto, porque a simples leitura do texto, depois disto, vai te deixar claro o que o Espírito Santo fez no meio dessa congregação e que é o que nós queremos pedir para que o Espírito Santo faça no meio da nossa congregação também. Amém, meus irmãos? Que não dá para ser crente sem Espírito Santo. A gente tenta, mas não dá. A gente vira cascudo, fora de moda, old school, uma pessoa terrível, deformada, religioso, julgador, enfeia a nossa vida, deforma a nossa vida. Somente o Espírito Santo é que pode dar uma vida nova para nós. E é isso que nós queremos. De modo que agora vamos ao texto. Versículo 42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam à comunhão, eles se dedicavam ao partir do pão e eles se dedicavam às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, quando, meus irmãos? Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E agora vamos juntos à última frase, vamos lá? 1, 2, 3. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Vamos mais uma vez? E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Oremos mais uma vez. Senhor Jesus,
Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. A igreja não vive sem o Espírito Santo. Não é possível. Não há possibilidade de vida sem a presença maravilhosa, reveladora, que elucida, que traz luz do Espírito Santo, que transforma os nossos corações. Agora, Senhor, age aqui, nessa manhã. Em primeiro lugar, me dando graça, me dando autoridade, sabedoria da parte do Senhor e unção, dando aval para aquilo que vai dizer aqui. Em segundo lugar, tocando no coração do teu povo, das tuas ovelhas, as ovelhas são tuas. Então, Senhor, torna a mente e o coração do teu povo aqui cativos à tua palavra, para que o teu nome seja glorificado. E a terceiro pedido, Senhor, faça isso aqui na Betânia. Faça isso aqui na Betânia. Venha nos transformar, venha nos mudar, Senhor. Venha tirar as marcas do pecado em nós e deixar as tuas digitais na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida diária. Venha nos afetar para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. E eles se dedicavam. A primeira obra maravilhosa do Espírito Santo é mudar a nossa agenda. É difícil, nós temos muitas prioridades. A gente tem muita coisa para fazer. A gente inventa e a gente só faz aquilo que a gente valoriza. E aqui eles se dedicavam. A palavra dedicar, ela é muito mais do que dizer, eu estou aqui para fazer alguma coisa, já que eu não tenho nada para fazer, eu vou fazer isso. Não, dedicação é diferente. Você sabe quando uma pessoa se dedica a você? Se você aqui alguma vez já precisou de atenção de alguém, você viu se a pessoa estava dedicada ou não, se ela estava prestando atenção em você ou não. E somente o Espírito Santo pode fazer isso. Dedicar ao ensino dos apóstolos, porque se depender da nossa natureza, você jamais pega esse livro. Você não pega o livro. E hoje em dia, nenhum de nós, mas absolutamente ninguém pode dizer, olha, eu não tenho a ferramenta nas minhas mãos. Pois assim, sem medo de errar, baseando lá pela minha casa, sem medo de errar, na sua casa deve ter pelo menos umas 2 Bíblias lá. Uma que você ganhou da avó no Natal e a outra que você comprou. Deve ter 2 Bíblias lá. Eu estou falando de hard book, eu estou falando do livro físico. Mas mais do que isso, agora a gente tem no aplicativo. Então não tem desculpa. E fique tranquilo, eu não estou aqui para cobrar ninguém. Eu só estou querendo dizer uma coisa. Isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo provoca em nós uma sede, uma dedicação. E começa a prestar atenção nos ensinos dos apóstolos. Quem faz isso é o Espírito Santo. E nós precisamos fazer isso. Então, eu estou dizendo essa palavra para você prestar atenção em você. Porque se você não tiver apetite, sede, fome pela palavra, tem algo errado com você, meu irmão, não é com o Espírito Santo. É conosco. A ficha tem que cair, entendeu? Tem que cair. Então, para de arrumar desculpas, para de justificativas, para de arrumar excuses e vai direto lá. E dizendo, eu preciso dessa palavra no meu coração. Quem aqui já nasceu de novo e entende a linguagem de nascimento, de novo nascimento? Entendeu? Quem aqui já nasceu de novo, teve uma vida intensa com Cristo, teve uma vida frutífera com o Senhor, hoje sente saudade daquele tempo, eu quero dizer, há um caminho de volta. Há um caminho de volta. E esse caminho começa por sede, por fome espiritual. E você vai declarar diante do Senhor, Senhor, dá-me uma disciplina que eu não tenho. Dá-me uma vontade que eu não tenho. Dá-me um desejo que eu não tenho. E você vai para a presença do Senhor, cada um de vocês com porta fechada, porque é algo estritamente pessoal, é íntimo. Você vai e abre o coração e algo sobrenatural vai acontecer. O Espírito Santo vai gerar disciplina em você. Disciplina é aquilo que a gente faz, aquilo que a gente não gosta, mas a gente faz para chegar no ponto que a gente precisa chegar. Eu não sei por que as pessoas até admitem e reconhecem, eu tenho que realmente, sem vontade de fazer os exercícios para manter a minha vida física em ordem. De fato eu tenho que cumprir algumas tarefas para poder segurar o meu emprego. Mas quando a gente fala assim, então você precisa buscar a palavra de Deus, ele fala, peraí, calma aí. Ninguém vai me forçar a isso. Então você tem que entender que essa é uma reação carnal. Essa é uma reação da cultura.
Essa é uma reação do que pensa a maioria. Nós, no entanto, andamos contra a correnteza. Esse povo aqui andava contra a correnteza. Porque eles criam na palavra de pessoas que, ao olhar da cultura, eram pessoas marginalizadas, ridicularizadas. O líder deles acabou de ser morto pelo Império Romano e pelos judeus, crucificado ainda, fora da cidade. Qual é a moral que esses caras têm para falar conosco? E o que eles têm? Que mensagem eles teriam para nos dizer se o líder deles morreu? Isso é obra do Espírito Santo. Por favor, não levante a sua mão. Você tem sentido saudades do Senhor? Você tem sentido saudades de Jesus? Ou você passa um dia atrás do outro sem lembrar disso? Eu me pego sempre fazendo essa pergunta. Eu tenho 3 filhos, e os 3 moram fora. E tem 2 deles que a gente se fala mais intensamente. Eu começo a ter saudades dos 3 filhos, mesmo aqueles que eu falo menos. Uma saudade. A gente sente saudade daquilo que nos faz bem. Eu pergunto a você, com toda a sinceridade do meu coração, se você não tem saudade de Jesus, você concorda que a sua relação está fria e equidistante? Se dedicavam à comunhão. O Espírito Santo fez isso. Isso é obra do Espírito Santo. Porque uma coisa é a salvação e a outra coisa é a santificação. E só é possível ter comunhão passando pelo processo de santificação. Sem santificação, ninguém tem comunhão com ninguém, e eu explico. Comunhão, segundo o apóstolo João, nas suas 3 epístolas, a comunhão só pode acontecer quando há verdade dos 2 lados. Quando a pessoa está totalmente nua diante da outra. Quando ela é totalmente verdadeira diante da outra, aí é verdadeira comunhão. Porque do contrário, não existe comunhão de uma via só. Ela tem 2 vias, ela vai e volta. Então eu sou verdadeiro com você e você é verdadeiro comigo. Então nós temos comunhão uns com os outros. Você conhece a verdade que é em mim, eu conheço a verdade que é em você. Então eu posso dizer, eu tenho comunhão com você. Se não for nesse nível, então é só uma amizadezinha daquela bem supérflua, bem supérflua. Se você não confia na pessoa, é sinal de que não tem comunhão. Porque comunhão gera confiança. E só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Só o Espírito Santo de Deus pode gerar comunhão na vida de uma pessoa. Senão a nossa tendência é ser falso. A nossa tendência é mostrar um lado que possa te agradar para que eu não seja rejeitado por você. E o Espírito Santo tira esse medo de nós. Esse medo da gente ser a gente mesmo. De ser verdadeiro. Verdadeiro e amoroso, cheio de amor. Não é que ele é verdadeiro carrancudo, legalista, julgador, que ainda que bate no peito, fala, comigo é a verdade. E se quiser me engolir, vai ter que ser assim. Isso é carnalidade. Carnalidade travestido de movimento gospel, que não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é simples. Ele gera pessoas simples, com atitudes simples, mas são atitudes verdadeiras. Obra do Espírito Santo. Eles se dedicavam à comunhão porque havia verdade entre eles, até porque era uma minoria, até porque eles estavam debaixo de olhos desconfiados, até porque eles eram perseguidos, eles eram odiados, eles eram rejeitados. Então eles só tinham eles entre eles. Quem aqui assistiu Paulo, o apóstolo de Cristo, pode entender o que eu estou falando. Se não assistiu, assista. Paulo, o apóstolo de Cristo. E você vai ver uma comunidade escondida em Roma, debaixo do cuidado de Priscila e Áquila, escondidos, e ali todos, um tinha que confiar no outro, tinha verdadeira comunhão. Comunhão. Eu vou citar um exemplo que eu citei ontem à noite. Na Segunda Guerra Mundial, houve, obviamente, uma grande perseguição por todo o país, pelo menos com 2 colônias, a japonesa e a alemã, também a italiana. Mas principalmente a alemã e a japonesa sofreram muita perseguição, muita rejeição no Brasil.
E aqui a gente sabe muito bem da perseguição da colônia alemã, porque nós estamos próximos, por exemplo, de Rolândia, ou de Blumenau, Santa Catarina, e por aí vai. Muito bem. Rio Grande do Sul, obviamente, e outras. Mas em Rolândia, na época da guerra, nós tínhamos um padre da comunidade católica e o pastor alemão da comunidade luterana. E eles não se davam, não se bicavam, sempre brigando um com o outro, sempre pegando uma coisinha ali, outra aqui, sempre se discutindo. Veio o governo, botou os dois na cadeia, dentro da mesma cela. Coisas do Espírito Santo. Prendeu os dois na mesma cela. Você sabe o que aconteceu, Cláudio Fernandes? Os dois viraram amigos. Que aí começaram a descobrir que os dois, na verdade, eram dois bobos, estavam dois meninos brigando, cada um pela sua paróquia. Mas o Espírito Santo fez uma obra ali e acabou a briga. Acabou a guerra, saíram de lá, continuaram o ministério. Dá para entender isso? Comunhão verdadeira é quando todas as barreiras são quebradas. Todas as barreiras. O Espírito Santo faz cair as barreiras entre a esposa e o marido. O Espírito Santo faz cair a barreira entre pais e filhos, filhos e pais, entre irmãos e irmãos. O Espírito Santo. Que o Senhor comece a sua obra nessa comunidade, em nome de Jesus. Eles também se dedicavam ao partir do pão. Quando fala na menção de partir do pão, sim, ele está falando dessa mesa. Partir do pão, o quebrar do pão. Estavam falando que eles participavam diariamente do quebrar do pão. Porque eles guardavam este ritual de uma maneira tão carinhosa, porque fora proferida pelos lábios do Senhor Jesus. Foi ordem dele, falou, façam isso, em memória de mim. De modo que a igreja primitiva, pequenininha, se reunia, só eles, só naquele dia, entendeu? Eles faziam duas coisas distintas. Eles serviam a ceia, compartilhavam o pão um com o outro e recitavam a oração do Pai Nosso, só ali. Eles nunca recitavam o Pai Nosso em reuniões públicas, porque eles tinham um amor tão grande, um respeito tão grande pela oração do Pai Nosso, entendeu? Que eles não repetiam a oração do Pai Nosso em lugar público. Isso era o quê? Rejeitando o povo? Não. Isso era para ter certeza de que quem estava fazendo essa oração sabia o que estava dizendo. Sabia o que estava dizendo. Partir o pão. Era gente que não ficava julgando uma a outra, dizendo, olha, aquela irmãzinha está participando da ceia. Não tinha isso. Porque as pessoas se enxergavam. Porque as pessoas já perceberam que elas são pecadoras, tão pecadoras quanto as outras. E é isso que essa mesa faz, é isso que é o poder que tem nessa mesa. Esse é o poder que tem num domingo como esse, da gente saber e de uma vez por todas entender e compreender que não tem ninguém melhor do que ninguém, que todos nós somos pecadores e que a mesa é do Senhor, não é da igreja A, B, C ou D. Não é do pastor tal, do apóstolo tal, do bispo tal, e agora, ultimamente, a novidade do pai apóstolo tal. Eles se dedicavam ao partir do pão, era uma coisa séria. Era algo muito sério. E é por isso que aqui a gente tem tentado tomar cuidado de participar da ceia sem correr, sem dizer assim, é a última coisa do encontro, vamos fazer logo, rapidinho, é só a ceia, a gente vai embora. Não! É um momento de reflexão, de olhar para dentro, de pedir perdão dos pecados. É um momento do renovo, do compromisso novo na presença do Senhor. Terceiro lugar, eles se dedicavam às orações. Às orações. Sabe, meus irmãos, infelizmente eu e você somos tocados para a presença de Deus só debaixo de luta. Que se estiver tudo bem a gente esquece. Não é assim? Eu sei que é assim. Estou pelo menos 50 anos nessa caminhada aí, já deu para entender. Eu sou assim. Eu tenho que me cuidar. Que senão eu só busco na hora do sufoco. Aí eu entendo por que ele permite tanto sufoco, tanta luta. Que é para ver se eu aprendo a orar. Que é para ver se eu aprendo a depender dele. E não ficar fazendo listinha do tipo do supermercado ou olhar para um Deus self-service. E dizer, eu estou aqui precisando de algumas coisas. Isso tanto é verdade que eu estou dizendo, que
para muitas pessoas, se denominadas cristãs, e gente que acha que nasceu de novo, para eles a visão de oração é pedir. Pedir coisas do dia a dia. Pedir coisas que precisa no dia a dia. É por isso que aquela pessoa chega com aquela cara de humilde, de fariseu gospel, e olha para você assim dizendo: ah, eu não peço mais nada, só quero agradecer. Porque caiu o 13º do cara, na conta dele. Porque quem devia pagou. E na cabeça dele não precisa de mais nada. Não tem nada mais longe da oração do que isso. Não tem nada mais longe do que a oração do que isso. A oração é para que eu e você conheçamos o coração do Pai, que está para muito além das nossas comprinhas, seja quais forem. E desculpa, eu estou falando isso com o maior respeito. Que aqui pode estar incluída a sua casa, o seu apartamento, o seu sonho, o seu futuro. Mas nós estamos falando de oração, de conversa com Deus. Eu não imagino Pedro orando, dizendo: então, Senhor, agora que o Senhor já foi, bem que o Senhor podia me dar aquela frota de barcos para me arrebentar a boca do balão aqui na Galileia. Paulo poderia chegar para ele e dizer: Senhor, então, eu preciso dar uma tocada legal aí na indústria de tendas. O Senhor podia dar uma força legal aí para mim. Você não vê isso na boca desses homens, e nem das mulheres. Aliás, o casal que a gente viu isso, essa mesquinharia, essa avareza, no meio dessa igreja aqui, cheia de vida, foi Ananias e Safira, que vieram com contabilidades, que vieram com mesquinhez, que vieram com avareza. Veja que no movimento, onde há um movimento do Espírito Santo, pode ter aqueles também, que é uma palavra da moda aí, infiltrados, que está com o foco completamente fora do lugar. Ajuste o seu foco. Irmão, ajuste o seu foco. Ajuste o seu foco. Oração é para Deus mudar a nossa vontade, e não para a gente mudar a vontade de Deus. Muda o seu foco. Muda o seu foco. Você não vai chegar para Deus e dizer o que Ele tem que fazer. O que Ele tem que fazer. Você vai chegar e dizer: Senhor, aqui está nas tuas mãos. Você vai falar: ah, mas aí é difícil, hein, Antônio? Eu sei, I know. É difícil mesmo. Conversando com uma senhora uma vez, ela estava falando das lutas que estava enfrentando com o filho, e eu pensei que era realmente um problema daqueles bem assim, terríveis. O drama daquela senhora, o drama sério daquela senhora, era o medo dela colocar a sua filhinha de 20 anos nas mãos do Senhor. Eu perguntei por quê. Ela disse: pastor, para falar a verdade, eu tenho medo que Jesus mande ela para a África. Esse era o drama dela. Quais são os nossos dramas? Quais são as nossas listas de oração? O que você tem pedido ao Senhor? Ultimamente eu tenho pedido uma coisa, eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Eu preciso da tua misericórdia. Ah, sim, Senhor, eu preciso da tua graça também. E muito da tua graça. Ah, Senhor, e outra coisa, me dá sabedoria, porque acaba todo dia. Acaba todo dia. Todo dia me falta sabedoria. Senhor, e tem mais uma coisa, me dá meu amor também. Eu preciso de amor renovado. Eu preciso ter o meu amor renovado, porque o meu amor acaba logo. E a minha paciência, Senhor Jesus, se o Senhor puder, dá-me, por favor. 43, todos estavam cheios de temor. O Espírito Santo faz isso, ele gera temor. Ele tira o escárnio, ele tira a brincadeira, a falta de compromisso, a falta de paixão, e coloca temor no coração. O Espírito Santo faz isso. A gente começa a ter temor pelo Senhor, temor pelo trono, como foi cantado aqui, temor pelo trono, temor porque o trono está ocupado e o túmulo está vazio. Amém, meus irmãos? O túmulo está vazio, o trono não. Mas hoje não há espanto com o trono. Não há assombro pelo trono. Não há assombro por o ser que habita o trono. A gente fala: ah, Deus é um cara gente boa, Ele é super legal, Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Fala: ei, de que Deus você está falando, meu amigo? Porque se você estiver falando do Deus do Novo Testamento, para que ninguém aqui fique pulando para o Antigo, você precisa saber que o Deus do Novo Testamento é o mesmo do Antigo, e o que valia no Antigo Testamento com relação a juízo, continua valendo no Novo.
E sim, vai haver uma prestação de contas. E sim, o Senhor Deus vai deixar deliberadamente, como disse Paulo, Ele vai vos entregar a sua própria vontade, e isso é a ira de Deus. Porque Ele vai dizer, é isso que você quer? Você tentou fazer isso a vida inteira, você buscou isso a vida inteira, você se concentrou nisso a vida inteira, então fique a eternidade com isso para você. É isso. Todos estavam cheios de temor, eles sabiam que o negócio era sério. E muitas maravilhas, a palavra maravilhas quer dizer é algo sobrenatural, é algo maravilhosamente surpreendente, é algo estrondosamente maravilhoso, indescritível. Eram coisas que aconteciam que ninguém explicava. Ninguém explicava. Curas, milagres aconteciam no meio deles, feito pelos apóstolos, diz o versículo 46. E sinais eram feitos na presença de todos, mostrando claramente a presença de Deus no meio deles. É isso que o Espírito Santo de Deus faz, e é isso que nós temos que pedir, para que a presença de Deus nesse lugar seja tão forte, tão presente, tão real, para que essas coisas sejam apenas normais na vida da igreja, porque deixou de ser normal há muito tempo. Alguém me perguntou, por que você acha que hoje nós não vemos milagres e maravilhas em nosso meio? Falei, a resposta é simples. Falei, se é simples, me responda. Por que você acha? É porque é o seguinte, Deus continua fazendo maravilhas, Deus continua fazendo sinais, só que Ele escolhe o povo para fazer os sinais e maravilhas. O que você quer dizer com isso? Que Ele está fazendo acepção de pessoas? Falando, não. É porque Ele vê que no meio daquele povo tem temor, cheio de temor, e ninguém jamais vai fazer propaganda de um milagre que aconteceu para levar glória humana para Ele. Porque os milagres que eu faço, por exemplo, no Ocidente, cria youtubers e não adoradores. Cria influencers e não adoradores. Quem recebe a glória são eles, os likes que eles recebem, na aprovação que eles recebem, no número de pessoas que se agregam aos seus grupos de mídia. Como é que chama isso? Tem um nome. Esse negócio de entrar gente lá na sua rede. Seguidores. Seguidores. É para evitar o apavonamento daqueles que já se acham pavão, que são os pastores, nós os pastores. Não tem ser no mundo mais pavão do que nós os pastores. Então o Senhor Deus simplesmente freia essa moçada. Fala, comigo vocês não vão brincar. Porque em país sério, onde tem gente morrendo pelo Evangelho, acontece milagre sim, todo dia. Se não, aconselho você a entrar no portal de Portas Abertas e dê uma olhada lá. Dê uma olhada lá, portal de Portas Abertas, Open Doors, o que você quiser. Vai lá e olha. Depois, não agora, depois. 44. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Quando ele chega aqui, eu tenho que correr. Então vamos lá. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Muitos teólogos duvidam de que esse relato, 42, 44, 47, e do capítulo 4, no final do capítulo 4, seja verdade, tenha sido verdade. Eles não acreditam que isso tenha sido verdade, porque na cabeça de alguns teólogos, isso é tão surpreendente, é tão surreal, é tão diferente, que jamais alguém conseguiria manter um grupo diverso, de etnia diversa, com cabeça diversa, com contextos diversos, com vontades diversas, unidos, no mesmo tom, no mesmo parágrafo, na mesma linha, ter tudo em comum. Isso é impossível. E é mesmo. É impossível para os homens, não para Deus. Porque Deus faz a sua obra. Ele une pessoas diferentes. Isso aqui não é uma ideologia. Isso aqui não é uma ideologia. Jamais um partido político, seja ele qual for, de direita ou de esquerda ou de centro, jamais vai conseguir acontecer ou fazer acontecer o que está aqui em Atos 2, porque isso aqui era um movimento natural, movimento orgânico de vida, e isso aqui era verdade. Não tinha ninguém brincando ali. Não tinha ninguém brincando. Porque ninguém chega assim e fala, vende a propriedade e diz, está aqui o resultado. Eu quero abençoar.
É só o Espírito Santo que pode fazer isso. E isso não é só hoje não, nessa época também já era assim. Ou você acha que a galera naquela época não gostava de dinheiro, de money e de cascalho? Mas o mais forte vem aqui, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Coisa impressionante. E o texto do capítulo 4 diz que eles colocavam nos pés dos apóstolos. Hoje é um perigo colocar coisas nos pés dos pastores e dos apóstolos. Hoje ninguém faz isso, que obviamente que vira patrimônio pessoal do cara. Vai para o CPF do cara. Você está entendendo? De modo que a conversão tem que ser em nível de liderança para todo o povo. Essa conversão, ela tem que entrar em todos nós, a começar por esse que vos fala. 46, todos os dias, every single day, todos os dias. Era um dia após o outro, day by day, um dia após o outro. Eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. Eu sonho com esse dia. Quando vocês vierem aqui por alegria e dizendo, ai que bom que já chegou o domingo para a gente se encontrar junto. Não por causa da religião, mas do fato de estar junto, adorar ao Senhor juntos. Hoje o pastor tem que pegar no laço, tem que dar umas indiretas, tem que dizer, nossa, estamos com saudades. Isso os mais leves, agora tem os pesados, que fala, minha filha, eis que te digo, se tu não fores no domingo, Satanás vai te pegar. Aí o cara vem na igreja. Aí ele vem, porque ele tem medo. Aí ele vem porque ele tem medo. É a mesma coisa com contribuição. Se você não der aqui, vai vir um gafanhoto sobre a sua lavoura. Falou, o quê? Eu não quero na minha. Ele vem dar um dinheiro bom. Mas dá por amor mesmo, que é obra do Espírito Santo. Aí está para acontecer. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo. E agora ouça, não é mais aquele gesto, mas outro. Partiam o pão em suas casas. A igreja se reunia em mesa e juntos participavam das refeições. E a mesa é maravilhosa, porque a mesa une as pessoas. Ontem nós estávamos em 11 famílias, lá da Zona Norte. E eu quero agradecer vocês mais uma vez, amém? Porque vocês ajudaram. E nós fizemos um almoço para 11 famílias. Depois a gente mostra as fotos aqui, entendeu? Foi um momento maravilhoso ao redor da mesa. Ao redor da mesa, com gente que não tem com quem nos pagar. E nós não fomos lá para aparecer, fomos lá para fazer por amor. Por amor. E foi por amor mesmo. Um emprestou isso, outro aquilo, o outro deu disso, outro deu aquilo. A coisa aconteceu. Entendeu? Refeições com alegria e sinceridade de coração. Eu estou aqui porque eu quero. Eu estou aqui porque eu quero. Não tem ninguém me obrigando. Não tem ninguém pegando no meu pé. Não tem ninguém me julgando. Eu estou aqui porque eu quero. Eu sinto essa necessidade. Eu sinto que com esse grupo eu me completo. Eu sinto que no meio da igreja eu me vivifico. Eu sinto que no meio do povo eu sou alimentado. Há um sentido para a vida, para a existência. Isso vem do meio da igreja. É a igreja do Senhor Jesus. É essa mesma que está sendo pichada aí na imprensa e tudo mais. Essa mesma é a igreja que Jesus deu a vida por ela. Jesus deu a vida por essa igreja. Que somos nós, eu e você, amém, meus irmãos? Amém, irmão? Somos igreja, tem que se assumir. Assumir, eu sou igreja de Jesus. E aí vem o versículo 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Que se tem um povo antipático é o crente. Não tem povo mais antipático do que o crente. Tem sorriso de Facebook ou do Instagram. O que é isso? É aquele sorriso que você dá na hora só do clique. Depois amarra a cara, fica essa cara minha igual aqui de hispano, igual a minha. E que bota o povo para correr. É sorriso interesseiro, é sorriso de hiena. Desculpa, eu preciso ser bem franco aqui. É aquela risadinha só, da boca para fora. Entendeu? Aquela coisa só da boca para fora. Aqui não. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Me explica isso aqui. Como que essa comunidade atraiu a cidade de Jerusalém, sendo que no primeiro momento eles estavam debaixo de grande desconfiança, de ódio, de preconceito. E atraiu o povo. Não foi que eles atraíram, foi que o Espírito Santo dentro da vida deles atraiu as pessoas. Você entendeu? É o Espírito de Jesus que faz isso.
Não são as pessoas que elas viraram boazinhas, não. É o Espírito Santo que transforma o coração delas. E aí transforma a vida da pessoa. E agora o sonho de todo pastor, de toda pastora, de todo missionário e missionária, que às vezes, muitas vezes a gente não entende como que faz para que a obra cresça. O segredo está aí. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Consequência natural de avivamento, consequência natural de despertamento, consequência natural de uma comunidade cheia do Espírito Santo é outras pessoas dizerem: eu quero fazer parte dessa família, eu quero estar no meio disso, eu quero fazer parte disso, que eu estou vendo Deus aí, eu quero fazer parte disso. E eu convido você a fazer parte disso, mas cheios do Espírito, buscando o Espírito, dependendo do Espírito Santo. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por assistir essa mensagem. Eu espero que você tenha sido imensamente abençoado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos e clicar no sininho para ativar as notificações. Venha viver Betânia!